Boa noite. Boa noite. Vamos acomodar nossas cadeiras para ficarmos bem tranquilos, bem acomodados. Vamos preparar nossos corações para que possamos receber as energias celestiais, as energias da cura para a nossa alma. Senhor Jesus, Mestre amado, confiamos em Ti, com toda certeza que Tu está aqui conosco, nos brindando com essa palestra, que vai trazer aqui a nós os ensinamentos que Tu deixou aqui na terra. Mestre amado, permaneça conosco em nossos corações, por sempre. Que assim seja. E assim seja. Boa noite. Então vamos dar início ao nosso estudo da noite na Casa Espírita, agradecendo a oportunidade, mais uma vez estarmos aqui, agradecendo a Deus por estarmos com saúde, estarmos todos bem, podemos estar todos juntos, agradecemos a casa que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, podendo estudar um pouquinho mais as lições que o Evangelho de Jesus nos proporciona. Para a nossa reflexão da noite, para o nosso estudo, eu escolhi um tema que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando Paulo nos fala: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Então, vamos estudar um pouquinho o que essa lição nos traz. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, vamos ver um pouquinho do que se trata essa carta de Paulo aos Romanos. Nós sabemos que Paulo escreveu várias cartas, várias epístolas, que são cartas. Hoje em dia, nós não escrevemos mais cartas. Quem que escreve carta hoje em dia? Ninguém, né? Mas nós ainda vemos, né? Na atualidade, cartas que a gente vê. Muitas vezes a gente vê no noticiário carta aberta à população, que alguma entidade, algum organismo social, político ou religioso endereça para toda a população. Nós temos as cartas que os governos fazem, as grandes empresas, que são as cartas de intenções, quando vão firmar algum convênio, algum contrato. Antes desse contrato propriamente dito, você tem as cartas de intenções. Então, são documentos públicos que refletem não o interesse particular. Não é uma carta que uma pessoa endereça a outra tratando de um assunto particular ou mandando notícias, né, como já acontecia antigamente. Hoje nós usamos os meios eletrônicos, que é muito mais rápido. Mas nós ainda temos essas cartas. Então nós temos que entender as cartas de Paulo nesse contexto. Na época, o Paulo escrevia para as outras comunidades dos cristãos que estavam surgindo na época e que tinham em várias cidades, em que ele precisava mandar recomendações, instruções, tirar dúvidas. Então as pessoas de outras comunidades chegavam até Paulo, mandavam, né, um representante, mandava alguém para que ele pudesse instruir, para que ele pudesse sanar as dúvidas daquelas outras pessoas das outras cidades. Como Paulo não podia ir pessoalmente em todos os locais, que na época as pessoas iam de cidade a cidade, de um lugar para outro, muitas vezes a pé. Não tinha os meios de transporte que nós temos hoje, nem os meios de comunicações que nós temos hoje. Não tinha correio, não tinha sistema de mensagem. Quando precisava mandar uma notícia ou uma mensagem de um lugar para outro, alguém tinha que levar, tinha que contratar alguém ou um amigo. E o Paulo mandava as cartas sempre através de um emissário, de uma pessoa que alguém
ia de um local para outro. Então é dentro desse contexto que nós temos que entender as cartas de Paulo. É ele respondendo as dúvidas, os questionamentos, ou tentando sanar os problemas que as outras comunidades, que os outros agrupamentos cristãos que estavam surgindo, tinham na época. Então nós não sabemos quais foram as perguntas que chegaram para o Paulo, quais são os questionamentos, quais são os problemas, as dúvidas que as outras pessoas tinham, mas pelas respostas dá para a gente entender, para a gente tentar entender o que estava se passando na época. Então nós temos que entender também que essas cartas foram escritas dentro desse contexto do Paulo respondendo com o linguajar da época, com as palavras da época. Nós temos que ver a tradução. Ele escrevia, não era em português, era uma outra língua, era em grego. A tradução tem que passar para o português. Num outro contexto, as palavras podem ter um outro significado para nós hoje. Então tudo isso nós temos que, a hora que nós vamos estudar, nós temos que ter em mente. E a carta aos Romanos, no Evangelho, né, na Bíblia, ela está em primeiro lugar. Mas ela não foi a primeira carta escrita por Paulo. Nós temos que também ver, porque quando foi elaborados os livros do novo Evangelho, tinha que ter uma ordem para colocar. E na época a igreja nascente, né, a igreja católica na época, escolheu uma ordem para colocar essas cartas no livro. E escolheu a ordem de tamanho, e não a ordem de cronológica, né, de data. Então por isso a carta aos Romanos é a primeira, porque é a mais extensa. E depois vem as outras, mas ela não é a primeira escrita. Então a carta de Paulo, ela foi escrita por volta do ano 58 depois de Cristo. Então a gente já vê que o Paulo já tinha feito várias viagens, já tinham criado alguns agrupamentos, ou seja, o Paulo ele já tinha uma certa experiência. Então é uma carta que ele traduz já um conhecimento mais aprimorado do Paulo para os romanos. Então ele escreve para quem? Para a comunidade cristã, dos cristãos que estavam começando, que estavam estabelecidos em Roma, que era a capital do império na época. Então em Roma tinha um agrupamento de cristãos que o Paulo, que mandaram algumas perguntas, alguns questionamentos, para que o Paulo pudesse responder. E o Paulo responde, e essa carta que nós temos hoje. Então essa carta, a gente tem alguns assuntos que o Paulo aborda. Primeiro nós vemos o desejo do Paulo de ir para Roma, porque o Paulo ainda não tinha ido a Roma ainda. Ele não conhecia, ele conhecia algumas pessoas, mas ele não conhecia a cidade. Para encontrar, né, aquelas pessoas que estavam ali, que estavam se convertendo ao cristianismo nascente, que o cristianismo estava começando a nascer, o estudo do Evangelho de Jesus. Não são aquelas pessoas que vinham do judaísmo, eram judeus, que agora estavam estudando e começando a estudar o Evangelho de Jesus, e aquelas pessoas que estavam saindo do paganismo. Porque nós sabemos que a religião dos romanos era uma religião pagã, né? Se chamavam na época. É uma religião com muitos deuses, com uma série de divindades, uma série de rituais. Então, muitas pessoas saíam do paganismo e vinham para o cristianismo. E Paulo tem essa comunidade, ele conhece algumas pessoas e ele endereça a carta para eles. O que o Paulo quer falar nessa carta? Ele quer justificar que o caminho da salvação se dá pela fé. E ele fala, e ele vai combater muito a idolatria, ou seja, o culto a outros deuses. Então, ele vai realmente reafirmar que Deus é único e que Jesus é que veio nos trazer a boa nova, o Evangelho, para que ele possa combater aquela vida dissoluta, aquela vida dos gentios, ou seja, das pessoas que não eram judeus.
Os gentios, aqueles que não são judeus. E também aqueles que vinham do judaísmo. Havia uma dúvida muito grande nessa época do cristianismo, se para os cristãos que estavam chegando era preciso praticar aquelas costumes e aqueles rituais dos judeus, que vinham do judaísmo. Nós sabemos que o judaísmo tem vários preceitos e eles têm que seguir vários mandamentos, várias normas. Há em torno de 600 e poucos mandamentos que os judeus têm que obedecer. Então, havia essa dúvida, né? Se realmente os cristãos precisariam seguir os rituais judaicos ou não. E o Paulo fala que vem realmente esclarecer essa dúvida, que não haveria essa necessidade, porque haveria justificação pela fé. E a fé, dizendo, né, ensinando que a fé como amor, caridade e esperança. Isso nesse conjunto, para que não haveria essa necessidade. Então ele ensinava que a salvação se daria através disso, da fé, amor, caridade e esperança. Tanto é que chega um ponto em que Paulo fala que ele não vive mais, né? Que é o Cristo que vive em mim, porque ele vive o Evangelho, ele vivencia o Evangelho de Jesus, todos os ensinamentos. Então essa é uma carta bem didática, em que muitas pessoas ou muitos religiosos estudam isso como um texto teológico, como um texto religioso, mas a gente não pode perder de vista que era uma carta endereçada a uma comunidade para tirar umas dúvidas, para esclarecer. Não era um texto filosófico ou um texto teológico, não era esse o contexto do Paulo na época. E ele vem nos ensinar, principalmente, uma vida em equilíbrio. Nós termos equilíbrio na nossa vida, para que a gente possa bem viver, para que a gente possa conduzir bem a nossa vida, nos transformar, como ele fala, né, nesse capítulo 12, através da justiça divina. Ele muito bem explica a justiça divina nesse ponto. E a doutrina espírita vem nos dizer, né, que Deus é justo, que nós temos que passar aqui nessa vida muitas provas, muitas expiações. Muitas provas são escolhidas por nós antes de encarnarmos, temos que passar por essas determinadas provações nessa vida. Nós temos as leis, que a doutrina espírita nos esclarece, as leis divinas, lei de causa e efeito, a lei de evolução, a lei de justiça. Tudo isso Paulo nos traz nessa carta, não com essas palavras, mas nós podemos retirar esses ensinamentos da carta de Paulo. E Paulo também nos fala no capítulo 7 da influência espiritual, que a doutrina espírita bem explica a respeito da influência que nós temos em nossa vida da parte espiritual. Quando Paulo nos fala: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então aqui ele nos esclarece que nós, pelas nossas fraquezas e pelos nossos vícios, pelas nossas imperfeições, é que nós abrimos as portas, nós damos a possibilidade de termos as influências negativas na nossa vida. Que para que a gente possa sanar essa influência negativa, nós temos que mudar a sintonia, mudar o nosso comportamento, fazer a nossa renovação. Por isso que ele fala em transformar-vos, para que a gente possa realmente, através do estudo e da prática, tirar a causa dessas más influências, que é a sintonia, que nós que sintonizamos com ela. E Paulo também nos esclarece no capítulo 14, quando ele nos fala: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, no final, entre nós e Deus, todas as
tudo que acontece em nossa vida, tudo que os frutos que nós iremos angariar nessa nossa trajetória evolutiva é entre nós e Deus. Lembrando também o que Lucas nos falava, que a quem muito for dado, muito se lhe pedirá. Então nós estamos na doutrina espírita, que estudamos e conhecemos as leis divinas. Quando nós erramos, quando nós cometemos alguma falha, algum deslize na nossa vida, que é normal, porque nós somos seres humanos e nós, de vez em quando, nós erramos. Então isso, para nós, a responsabilidade será maior, porque nós temos o conhecimento, nós conhecemos as leis divinas. Então esses são os pontos, um resumo, os pontos bem por alto, da carta de Paulo aos Romanos. Só um breve resumo. Agora vamos ver o que realmente está no capítulo 12, versículo 2, quando Paulo nos fala: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui Paulo já nos traz um alerta importante, para que nós não nos acomodemos com as situações do mundo, para que a gente não se deixe levar pelas ideologias, pelas ideias, por isso que o mundo nos traz, para que as conveniências do mundo não nos faça com que a gente tenha essa sintonia negativa, para que a gente possa dar às situações e às coisas do mundo o seu real valor. Mas o real valor, o que mais importa é a parte da nossa evolução e da nossa transformação interior, para que a gente possa se melhorar. Então, quando as pessoas falam naquilo de eu primeiro, vamos resolver os meus interesses em primeiro lugar, estamos dando prioridade às coisas do mundo. Estamos aí, como diz o Paulo, se conformando com o mundo e não com o que o Evangelho de Jesus e do Cristo vem nos trazer. E hoje nós vemos muito isso, no mundo. Nós vemos que as pessoas estão muito intolerantes por os meus desejos primeiro, nem as ideias. As pessoas hoje às vezes não querem mais conversar, dialogar, trocar ideias. Elas querem que a outra pessoa aceite o ponto de vista nosso. Nós queremos impor o nosso ponto de vista. Nós não aceitamos um diálogo, uma troca de ideias. Essa intolerância, ou seja, nós estamos nos conformando, estamos dando mais valor às coisas do mundo. Estamos nos acomodando às situações que o mundo nos traz. Nós, ainda como seres humanos e encarnados, nós precisamos de modelos, de guias, de modelos para que a gente possa seguir na nossa vida. E basicamente nós temos dois modelos principais, que é aquele que o mundo, o exemplo, o modelo que o mundo nos fornece, e o outro que é o modelo e a vontade de Deus. Recordando a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Qual foi a resposta? Todo mundo sabe, Qual que é a resposta mesmo? Jesus. Obrigado. Então, para nos servir de guia e modelo, Jesus, comportamentos, ensinamentos que Jesus nos trouxe. Por isso é que nessa lição de Paulo, ele nos diz para que nós não nos conformemos com as coisas do mundo, mas nos transformemos. No livro Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel nos fala que nós não podemos ser conformistas, ficar com as convenções e ilusões do mundo, que tudo isso passa. Nós vemos muitas pessoas
não como crítica, mas a gente tem que servir isso como exemplo para nós, pessoas que muitas vezes diz que segue o Cristo, que segue a doutrina cristã, mas que no comportamento, às vezes não. Porque quando o ensinamento de Jesus confronta com as conveniências e com a acomodação do mundo, a pessoa opta pelas conveniências, pelo conforto material e deixa o evangelho de Jesus muitas vezes de lado. Então são as ilusões que o mundo material, que o mundo em sociedade nos oferece. E isso é que Paulo vem nos alertar, para que nós não nos deixemos levar por essas situações. Mas nós temos que aprender a suportar com paciência os enganos do mundo e não nos acomodarmos a ele. Quando nós vemos situações que são enganosas, nós temos que ser firmes em nossa posição, em conformidade com o Evangelho de Cristo e não com as situações que o mundo nos oferece. Por isso que ele fala que nós devemos nos transformar. Não vos acomodais, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Essa palavra transformação, lá em grego, poderia ser traduzida como metamorfose. Ou seja, nós fazermos essa transformação, como a lagarta que se transforma em borboleta, através desse processo. É um processo, não é algo que acontece com um passe de mágica, de um dia para o outro. É algo que vai sendo trabalhado em nós. Isso que no livro Pão Nosso, o Emmanuel nos esclarece. Que todos concordamos que nós precisamos dessa transformação. Todos os seres humanos querem evoluir, querem crescer. Precisamos nos transformar. Ninguém é contra isso ou diz que isso não seja algo bom e útil para o indivíduo e para a sociedade. Que é uma necessidade essa transformação. Mas precisamos bem compreender que tipo de transformação, que tipo de modificação nós queremos. Porque muitas pessoas pensam nesse crescimento como algo no mundo, né? Aquelas pessoas que têm poucas posses, elas querem mais, quer mais conforto, quer mais abundância. Aquelas pessoas que estão em tarefas mais humildes, querem um trabalho melhor, querem uma evolução melhor. Todos querem essa transformação dentro das oportunidades do mundo. Não é errado, porque pelo trabalho honesto e sério, nós temos que evoluir também nesse aspecto. Mas não é o ponto principal que o Paulo vem nos trazer aqui na nossa vida. Porque as situações do mundo são transitórias. Isso passa. E não é pelos sinais externos que nós vemos a real modificação ou transformação e evolução do ser humano, mas sim pela modificação interior, pela alteração do nosso entendimento, da nossa visão de mundo, da nossa mente, com novas ideias e novas concepções. Isso. Quando nós trabalhamos aqui na Terra, qualquer trabalho que nós vamos fazer, vamos pensar no trabalho nosso, do ganha-pão, ou no trabalho que nós temos todo dia, em casa, nos nossos afazeres. Esse trabalho, nós não precisamos de um aprimoramento? Quem quer uma profissão precisa estudar, precisa se aprimorar, e depois que está na profissão, precisa continuar estudando, porque o mundo evolui. Um professor, um médico, um dentista, um engenheiro, um músico, precisa estudar constantemente. Às vezes tarefas simples, mesmo uma dona de casa. Nós hoje, vamos pegar uma tarefa simples, lavar roupa. Nós lavamos roupa como as nossas avós? Nós vamos lá no rio lavar roupa, ou nós vamos no poço tirar água para fazer sabão em casa? Não, né? Hoje não, né? Hoje não, né? Eu me lembro que minha avó contava que ela morava na beira do rio Tietê e eles iam lavar roupa. E iam os meninos, né, os adolescentes, os moleques, eles iam com um facão abrir
A picada, abria o mato para poder chegar até no rio. E ficavam de guarda, enquanto as mães lavavam roupas. Por quê? Porque tinha cobra, sucuri, podia vir um bicho, então eles tinham que ficar ali vigiando. Nós hoje não precisamos disso, precisamos? Então o mundo evoluiu, tudo evolui, tudo se transforma, né? Então em tudo nós precisamos desse trabalho de aprimoramento. Hoje, para nós lidarmos com os aparelhos em casa, é tudo eletrônico, nós temos que entender de eletrônica, entender o mínimo possível, para que a gente possa manusear os equipamentos. E algo que os nossos avós nem sonhavam. Então, quando o Emmanuel fala que o trabalho terrestre precisa de aprimoramento, é nesse ponto. Precisa de esforço e conhecimento. Então a nossa evolução espiritual também precisa de esforço e de conhecimento. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui, viemos até o Centro Espírita em busca de conhecimento. Mas depois nós precisamos nos esforçar para que esse conhecimento que nós adquirimos aqui se reverta em ações em nossa vida cotidiana. Esse é o esforço. Precisamos de disciplina para que a gente possa fazer isso. Em qualquer profissão não precisa de disciplina? Um músico, por exemplo, para executar uma obra, para fazer uma apresentação, ele precisa treinar, precisa de uma disciplina, muitas vezes de meses de treino, para poder... Uma música, um médico para poder fazer uma cirurgia, muitas vezes ele precisa de anos de experiência para poder lidar com aquele paciente, assim como um engenheiro, um agricultor, um motorista, qualquer tipo de profissão. Então por que a parte espiritual também não exigiria esforço, estudo e disciplina? Também exige. Para que a gente não fique cristalizado, para que a gente não fique estagnado nessas falsas noções de que nós sabemos tudo, que está tudo certo, que nós já aprendemos tudo, que nós não precisamos aprender mais nada, que nós já estamos, está tudo certo. Então nós precisamos reparar em nós isso. Reparar no sentido de corrigir, de consertar isso aí. Aí o Emmanuel nos fala: pergunte a ti mesmo quanto ganhaste no Evangelho, a fim de que analise os acontecimentos do seu caminho, da sua vida. Então, se nós pararmos para pensar, quanto que nós ganhamos com o ensinamento do Evangelho nesses últimos anos? Então, se nós frequentamos uma casa espírita, se nós estudamos o Evangelho há mais de 5 anos, e nós olhamos para há 5 anos atrás, e nosso comportamento é o mesmo, nós continuamos com as mesmas ideias, com a mesma maneira de enfrentar e lidar com os problemas da vida, algo não está certo, né? Porque é preciso evoluir. É preciso que esses conhecimentos fiquem em nós, dentro de nós, para que realmente aí a bondade de Deus possa agir em nós, para que nós tenhamos essa sintonia. No livro Boa Nova, ou melhor, no livro Fonte Viva, também o Emmanuel nos fala que essa transformação não pode ser aparente, não pode ser uma transformação exterior, mas que nós precisamos nos renovar por dentro, internamente. Somente uma mente renovada pode viver e transformar a realidade do mundo. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, o mundo vai se transformar, mas essa transformação deve ser de dentro para fora de nós. Quando os seres humanos se transformarem, serem seres humanos melhor, o mundo também irá melhor. Essa transformação não vem de fora para dentro. Então, a dor, o sacrifício, as aflições, as amarguras que nós temos na vida, nós precisamos mudar a nossa visão espiritual e aceitar com resignação que isso faz parte da nossa trajetória evolutiva. Isso como uma bênção divina para o nosso crescimento. Quando nós conseguimos superar as adversidades, nós crescemos como ser humano, como pessoa. Porque no mundo, as facilidades materiais do mundo faz com que a gente fique estagnado nesses perigos fascinantes. Ou seja,
se nós ficarmos muito presos às situações mundanas, nós podemos ficar fascinados e até fanatizados, né, por situações que o mundo nos apresenta, que as situações que chegam até nós e que muitas vezes estão em confronto com o Evangelho e nós não percebemos. Então nós temos ideias, às vezes falas e atitudes que são contrárias ao Evangelho, mas nós estamos fanatizados nesses perigos do mundo que o Emmanuel nos alerta e nós não percebemos. Por isso que nós precisamos nos renovar, aplicar uma vida equilibrada, construir uma vida equilibrada em nós. E o Emmanuel nos fala aqui que nós, desde a execução dos pequenos deveres, as pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, nós temos que sempre procurar aprimorar, sempre fazer de uma maneira melhor. A maneira com que nós lidamos com as situações e com as coisas do dia a dia, né? Com as coisas materiais, e as situações também que nós lidamos com as outras pessoas e com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Precisamos procurar mudar, procurar aprimorar, estudar bem isso para que a gente possa crescer, evoluir e assim sermos pessoas melhores. Porque nesse mundo nós vamos ter coisas, essa palavra é interessante, né? A palavra coisa serve para tudo, né? Então nós vamos ter coisas agradáveis e coisas desagradáveis na nossa vida, nós não temos? Todos nós temos situações que são as situações agradáveis, que nós gostamos de fazer, que nós fazemos com boa vontade, que nos dá satisfação, que nos dá alegria. E nós temos situações desagradáveis, que nós não gostamos de fazer, que nos causa algum dissabor, mas que às vezes nós temos que fazer por obrigação ou porque nós temos necessidade daquilo. Então nós temos que procurar extrair isso os frutos, porque senão nós podemos fazer atividades que nos são agradáveis, que são gostosas, que são prazerosas, mas dessas atividades não resulta nenhum fruto, nenhum crescimento. Nós não nos melhoramos com aquilo. E às vezes tem situações que são boas, agradáveis, e que nós extraímos dali, nós saímos daquela situação melhores, né? Quando nós estamos... Isso é, por exemplo, em situações de lazer, né? Quando nós assistimos um filme, lemos um livro, ou vemos um vídeo, aquilo ali pode ser só uma diversão, não leva a nada, ou nós podemos extrair dali conteúdos, quando nós assistimos alguma coisa que nos eleva, que nós tiramos lições preciosas daquilo. Então são situações agradáveis que nós tiramos boas lições. E as situações desagradáveis? Quando nós passamos por situações desagradáveis é o mesmo caso. Se nós passarmos por situações desagradáveis, constrangedoras, difíceis, e nós passamos reclamando, perguntando, por que com ele, por que comigo, né? Deus esqueceu de mim, e reclamando, e xingando os outros, e em razão da nossa dificuldade, nós perturbamos todo o nosso redor, a nossa família, o nosso local de trabalho. Então são situações desagradáveis que nós temos que fazer, que passar às vezes, mas nós não estamos colhendo os frutos daquilo. Nós estamos, às vezes, até piorando a situação. Mas nós podemos passar por situações desagradáveis, complicadas, que nós não gostamos de fazer, mas nós temos que fazer aquilo, e dali tirar frutos. Quando nós utilizamos aquilo para o nosso crescimento, mesmo sofrendo, mesmo em dificuldade, nós não entregamos os pontos. Nós lutamos até o fim, nós levamos com bom ânimo, e mesmo assim procurando ajudar os outros, servindo de exemplos para as outras pessoas, que também estão passando por dificuldades. Então assim nós vamos colher os frutos daquelas ações que não são desagradáveis também. E nessa transformação que o Emmanuel nos fala, nós lembramos da oração de São Francisco. Quando Francisco de Assis nos fala na sua oração: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz. Para que a gente possa mudar a situação, nós precisamos transformar a nós mesmos. Vamos pegar um item aqui. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Se a pessoa está triste, porque ela está passando por problemas e dificuldades, e eu chego até ela e não levo alegria, levo mais problemas, né? A nossa amiga chega para mim e fala, eu estou passando por um problema de assim, estou doente com isso. Eu falo, não, mas a sua dor é pouca, eu estou sofrendo muito mais, a minha dor é maior. Em vez de eu consolar, ajudar, eu quero ser mais coitadinho ainda, né? A síndrome do coitadinho. Não é. E também nós podemos pensar numa outra situação, né? Ela chega para mim toda alegre, feliz, porque conseguiu alguma coisa, uma situação boa. Em vez de eu me alegrar, eu acho um defeito, né? Acho um defeito naquilo que ela me contou. Não que isso aconteça aqui em Lucélia, mas eu soube que tem cidades por aí que tem pessoas que acham assim. Eu acho que aqui não. Lucélia. Então, nós temos que... a pessoa chega, temos que ficar contentes, né? Porque ela conseguiu algo, almejou algo, está bem. Temos que nos alegrar. Nesse momento em que a gente vê, será que a lição de Cristo está realmente em nós? Quando Cristo fala que devemos fazer a outra pessoa aquilo que gostaríamos que ela nos fizesse. Nós gostaríamos do momento que nós estivemos tristes, passando por um problema, que a pessoa chegue ao nosso lado e nos ofereça um ombro, nos ajude a superar, nos mostre um outro caminho, fala, não, mas você está pensando assim, mas talvez seja melhor fazer de uma outra maneira, nos dá uma luz diferente. Estão passando por um problema de saúde, ela indica um outro médico, vai em tal médico, um tratamento, a pessoa está nos ajudando. Mas se a pessoa chega, nós já estamos ruim, passando por um problema de dificuldade, a pessoa vem ainda, né, dá uma cutucada a mais na ferida, pisa no pé machucado, né, fala, eu estou com a unha encravada aqui, a unha está doendo mesmo, e pisa em cima, aí fica complicado, né? Você me fez lembrar, eu fui outro dia na casa do parente, né? Por que você não vai para o panorama? Eu falei, não vou, porque eu tenho os pés doloridos e tal, mas eu duvido que sua dor é pior do que a minha. Eu sinto muito, mas eu não tenho de dor para fazer. Não dá para medir, né? Só a pessoa. A dele é maior. Só a pessoa que sabe. Então, vamos por isso que o Paulo, né, nos fala, vamos nos transformar a nossa mente. Se nós não mudarmos a maneira de pensar, aquela chavinha, né, que nós temos aqui, tem uma chavinha, né? Lado bom, lado ruim. Tem que dar um clique para o lado bom. A gente ver o lado bom das situações, ver o lado bom das pessoas. Estamos sofrendo, todos nós sofremos, passamos por dificuldade, erramos, cometemos erros na vida, somos seres humanos, estamos aqui para aprender. Se fôssemos bons, infalíveis, já estaríamos bem longe daqui, né? No mundo angélico. Mas nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, quando nós compreendemos que essas situações desagradáveis, ruins, problemáticas que nós passamos, servem para o nosso crescimento e que dali nós temos que tirar boas lições, já é um passo para resolvermos as dificuldades. E quando a prova é grande, nós nos conscientizarmos que nós pedimos, muitas vezes, as provações para nós passarmos aqui. Então vamos utilizar essas provas para o nosso crescimento espiritual. Senão nós podemos perder a oportunidade. Então, para que a gente possa encerrar o nosso estudo dessa noite, já o assunto de Paulo era esse, né? Nesse versículo. É claro que essa carta dá muitas palestras, né? Mas eu vou deixar com vocês então umas reflexões para que a gente possa pensar durante aí a semana, até a próxima palestra, né? Aí teremos um outro assunto. Então até lá vamos pensar nessas perguntas que eu vou deixar.
Tá? Prova de final de ano. Hoje é sábado, sabatina. Sabatina, vamos lá. Diante de tudo isso que nós dissemos, né, então vamos nos perguntar o seguinte: eu estou sendo moldado dia a dia, isso é devagar, aos poucos, né? Essa transformação que o Paulo nos fala é algo devagar, é um processo que se dá ao longo da vida, não é algo um passe mágico. Então eu estou sendo moldado dia a dia à semelhança do Cristo, ou eu ainda estou sendo conformado pelo mundo? Não. Estou sendo moldado à semelhança do Cristo, para que a gente chegue um dia a dizer, como Paulo disse, não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim? Ou nós ainda estamos nos conformando com as coisas do mundo? Eu estou rejeitando os comportamentos que são contrários à vontade de Deus? Ou eu estou deslumbrado com os valores transitórios do mundo? Ainda estou deslumbrado com o que o mundo oferece? Eu tenho compreendido a ameaça do mundo que nos cerca? Ou será que eu tenho tomado o mundo como modelo? Esse modelo que nos corrompe, como disse Paulo lá na carta dos Coríntios. Ou não, ou nós compreendemos que essas situações do mundo são importantes, mas também são uma ameaça para nós. E o último questionamento: as palavras que saem da nossa boca, os livros que nós estamos lendo, as músicas que nós estamos ouvindo, os vídeos que nós estamos assistindo na internet. Sabe aqueles 5 minutinhos? Vou dar uma olhada aqui no Facebook, 5 minutinhos. A hora que você olha no relógio, já passou 1h30. Ou ninguém faz isso? Não. Aqui em Lucélia vocês estão bem comportados. Aqui ninguém faz isso. E depois dessa hora, 1h30 vendo vídeo na internet, no Facebook, no YouTube, o que nós aprendemos? Porque eu também, de vez em quando, também faço isso. O que nós aprendemos? Aprendemos coisa boa ou são só essas ilusões do mundo aí? Então ele fala, as palavras que saem da minha boca, e que eu escrevo, que eu digito lá também, né, que ninguém pode ver depois. Os livros que eu leio, as músicas que eu ouço, os filmes, as coisas que eu assisto. Os relacionamentos que estou construindo, tudo isso revelam alguém que está alinhado à vontade de Deus? Ou eu sou só mais um no mundo? E aí? Essa pergunta é difícil também, né? Se a primeira era difícil, né, Amir? Essa aqui, então... Não será que tudo isso que nós fazemos reflete, né? Tudo isso, ó, as palavras que eu falo, que eu profiro, os livros que eu leio, as músicas que eu ouço, os relacionamentos que eu estou construindo, a minha vivência em família, no trabalho, na sociedade, revelam que eu sou uma pessoa que está alinhada ao Evangelho? Ou eu sou só mais um no mundo? Eu só estou repetindo o que os outros falam. Só estou compartilhando o que os outros estão fazendo. Então essas são as reflexões que nós temos que fazer, baseados, né, nessa passagem da carta de Paulo aos Romanos. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque para transformar o mundo ao nosso redor, nós temos que nos transformar, viver de uma maneira diferente. Então era essa a lição da noite. Agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Obrigado, boa noite. Obrigado.